Boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do Pegada ao Vivo aqui na nossa Pegada. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais uma edição do Pegada ao Vivo, né? A live da nossa Pegada, que é um jornalismo independente, né? Voltado para a sustentabilidade. A gente vai entrevistar aqui hoje, nós temos um convidado bem especial. Já vou aceitar aqui o convite, porque eu ele aqui para vocês já verem e já irmos conversando. O tema de hoje, minha gente, é boa noite. Todos estão entrando todos de uma vez aqui. Deixa eu ver se ele entra. Você tá tudo bem aí, José? Para mim você não apareceu ainda. Bom, eu vou apresentando então. O convidado da noite hoje é José Maria Ferreira. José Maria? Meu Deus! Cadê você? José Mário. José Mário, acho que a gente está com um problema aqui no convite, gente. O convite voltou aqui. Deixa eu ver se eu consigo enviar de novo. Adicionar um convite para ele. São coisas do horário, gente. 8 horas da noite, horário de pico aqui no Instagram. Agora. Oh, conseguiu. Cadê Maria, rapaz? Era para te deixar nervosa. Não é? Eu acho. Esse Tem gente negócio, até falando aqui. Oi? esse negócio nunca funciona direito quando eu quero. Não é? Tem É, gente falando, bom, ouvir esse sotaque pernambucano acolhedor. Gente, coisa boa. tá certo. De fato, Só aqui estamos de Recife. Oi, pode falar. ia falar, só corrige meu nome. Não é Zé Maria, é Zé Mário. Não é nem isso que eu falei, menino. Eu fiquei nervosa com essa história, eu troquei as bolas. Então tá Eu bom. sei que teu nome é Zé Mário. Te chamo de Zé Mário, inclusive. Mas É, vamos lá. Gente, a live desta noite, né, a nossa edição do Pegar ao Vivo de hoje vai ser sobre egoísmo, altruísmo e sustentabilidade. Né? Para quem acompanha, para quem já segue aqui o Instagram da nossa pegada, vocês já sabem que a sustentabilidade que a gente trata aqui nos assuntos, nas reportagens, nas conversas que a gente tem, vai muito além daquele ambiente que as pessoas compreendem somente com uma floresta que está ali a milhares de quilômetros de você, né, da gente. A gente gosta muito de tratar esse tripé da sustentabilidade, que trata do social, do econômico e do ambiental. Né? A gente não pode pensar em sustentabilidade sem pensar nas pessoas, inclusive. Sem pensar nas relações entre essas pessoas, em como é que a sociedade se sustenta, como as pessoas se sustentam, nos hábitos das pessoas, no dia a dia delas. Então, eu descobri, na verdade, a Escola do Altruísmo faz algumas semanas, né? Foi uma grata surpresa, foi um grato encontro, né? Eu estava uhum, pesquisando sobre fraternidade na economia, né? Essa história de você ter preço justo, ter preço ideal, ter o preço social, os valores que são cobrados, uma forma de incluir, né, as pessoas nos acessos. E quando eu descobri a escola, não, minha gente, peraí que eu tenho que conhecer esse pessoal melhor. Acabei entrando, né, no grupo de estudos, né, do livro, deixa eu até dar uma filada aqui, Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, né, isso. que eles estão realizando através da escola. Então, inclusive, eu recomendo que vocês procurem o site da escola para se inscrever, que estão com inscrições abertas, inclusive com esse carinha aqui que está sendo entrevistado hoje, É né? verdade. A turma dele está aberta. Começa Então, quinta-feira. exato. Eu estou quase me inscrevendo, só para ter essa aula contigo também, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem E aí lugar, eu tem tô. lugar. Vamos embora. E aí eu estou muito feliz, né, da gente ter conseguido trazê-lo, né, trazer a escola, trazer o José para cá para a gente conversar um pouco sobre qual é a relação, na verdade, né, entre o egoísmo, o altruísmo e a sustentabilidade, né? Porque parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na verdade tem tudo a ver, Tem, né? Então, tem. vou apresentar aqui, Você prefere se apresentar ou quer que eu lhe apresente?
Eu prefiro que você me apresente, vai ficar mais bonito. Gente, esse rapaz aqui tem um currículo bem extenso. Para quem não, Gostei, para quem gostei não, gostei do rapaz. a gente não deixa de ser jovem nunca, rapaz. Oxi. Tá bom. Vamos lá. Ó, José Mário Ferreira é consultor em governança e desenvolvimento organizacional, coach e conselheiro. Realizou projetos de coaching individual e de grupo, além de programas de desenvolvimento de liderança em empresas como Andrade Gutierrez, Comgás, Grupo Santander, Diagel, SAP, Votorantim, Tegma, Tractebel, entre outras. Atuou por mais de 15 anos como diretor financeiro e vice-presidente em empresas nacionais de grande porte na área de alimentos e engenharia. Docente em programas de pós-graduação da ISPM. Membro do Conselho de Administração da Sapori Alimentos e Autônomo Investimentos. Administrador pela FGV, com pós-graduação em finanças. Possui formação em coaching pela EcoSocial e Coactive Coaching pelo The Coach Training Institute nos Estados Unidos, vinculada à International Coaching Federation, e formação de consultores pela Digo. Enfim, é um dos cofundadores da Escola do Altruísmo. Isso. E a gente trouxe aqui para desmistificar um pouco sobre o que é o altruísmo, o que é o egoísmo, o que é que isso tudo tem a ver com sustentabilidade. Fica à vontade. A sala Muito bom. é nossa. A sala é nossa. Muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, Aline, pela oportunidade, porque eu digo obrigado pela oportunidade porque a Escola do Altruísmo tem uma meta de colocar a discussão sobre o altruísmo dentro da agenda mundial nesses próximos 10 anos. E talvez aqui já comece a falar um pouquinho de altruísmo. Não, mas antes de falar disso, espera um pouquinho. Eu prefiro fazer uma outra volta. Vocês perceberam quantas palavras-chave tem nessa chamada que a Aline fez? Ela falou em egoísmo, ela falou em altruísmo, ela falou em trimembração do organismo social, olha que nome bonito. Ela falou em antroposofia, ela falou em sustentabilidade e ela falou em polaridades. Caminhos polarizados, ela usou essa expressão. Cada palavrinha dessas dá para a gente falar umas 8 horas aqui. Então, na verdade, hoje a gente vai fazer, acho que um apanhado, eu vou tentar passar rapidamente nesse material, e depois ela convida a gente para outros papos, vamos ver, a gente continua, tá? Mas guardem essas palavras, porque eu acho que elas têm um elemento no meio de todas elas, que é fundamental, que é consciência. Nós estamos numa época do desenvolvimento da humanidade em que a consciência humana está indo para um lugar muito diferente e não bastasse isso ser observado já há muitos anos por alguns filósofos e, enfim, e pensadores que estão aí ajudando a gente a olhar a vida, agora veio o Covid e botou a gente para pensar nesse tema de uma maneira muito, muito diferente e que vai mudar bastante o mundo. Mas vamos começar um pouquinho, talvez pela questão da polaridade, porque isso eu acho que é um eixo central. A gente trabalha, na verdade... deixa eu combinar uma coisa. Como é que você funciona com pergunta, Aline? Então, as pessoas elas podem ficar à vontade para escrever aqui nos comentários. E tem uma caixinha de perguntas também, né? Bom, você pilota aí, é isso? Tá bom. Assim eu fico mais à vontade. Então, e pode interromper a hora que quiser. E eu gosto mais de ser interrompido do que ficar falando, porque se deixar eu falar, eu falo muito. Então, a questão da polaridade eu acho que é interessante trazer no começo dessa prosa, porque dilema e problema são coisas diferentes. As pessoas têm, quando tem um problema, o problema tem uma solução. Então a gente quando encontra um problema, vai lá, pensa, discute, blá, e arruma uma solução. Dilemas não têm solução. Dilemas têm situações polares. Se você escolher o lado de cá, você perde coisas do lado de lá. E vice-versa.
Então, toda vez que você tem um dilema, você tem uma polaridade que exige que você faça escolhas. Ou seja, quando você escolhe alguma coisa, você renuncia a outra. E a balança no meio disso é a tal palavrinha consciência que eu falei agora há pouco. Então, o que que faz com que eu faça uma escolha entre carreira e vida pessoal, por exemplo? Se eu escolher uma, eu não tenho a outra? Não, eu tenho que ter... Aqui não é uma ou outra, é uma e outra. E eu tenho que encontrar esse lugar no meio que dê o melhor balanço para mim, que é diferente do balanço para você. Então, a minha solução não é a sua solução. A minha solução é a minha solução, que vale para aquilo que eu acho importante. E aí eu estou falando que eu estou em algum lugar dessa barra entre polaridade A e polaridade B. Eu estou mais para cá, você está um pouco mais para lá, e assim a gente vai caminhando nesse espaço de escolhas. E a gente sofre pra caramba o dia que a gente quer ficar com as duas coisas. Né? E a gente fala, não, esse problema tem que ter uma solução. Não é um problema, é um dilema. São coisas diferentes. E por que eu estou trazendo esse conceito do dilema? Quem que me bota um dilema já agora aqui na frente? Sim. Que está na chamada da Aline. Egoísmo e altruísmo. É muito comum a gente falar do altruísmo como uma coisa que é a solução do problema do egoísmo. As pessoas são muito egoístas e elas precisavam parar de ser egoístas e ser altruístas. E isso não está certo. A polaridade egoísmo-altruísmo é uma polaridade que deve caminhar sempre em paralelo, sempre juntas. Então, uma pessoa que é muito egoísta, ela tem um problema, que ela resolve os problemas só dela, e no limite ela vai ficar sozinha no paraíso e largar todo mundo fora da sala, né? E não adiantou nada, porque a graça da vida está em conviver com os outros. Mas a outra polaridade também não é boa. Você ser muito altruísta e esquecer de si próprio também não é sustentável. Né? Então, eu preciso achar o limite correto entre essas duas forças, a força do egoísmo e a força do altruísmo. Eu acho que a frase mais comum, mais batida hoje em dia é aquela história do avião, que todo mundo conhece, que é em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você. Você só pode ajudar os outros se você estiver bem. Então isso parece uma brincadeirinha, mas de fato não é. Tem muita gente que é muito boazinha. Tem muita gente que ajuda os outros a partir de algo que ela própria não tem. E a gente fala, ela é tão boa, ela é tão altruísta. Ela é indevidamente. Ela está fazendo um bem que ela não poderia fazer, ela precisaria cuidar dela primeiro. E outra, até onde ela realmente está fazendo bem, né? Porque se ela não tem, como é que ela consegue dar? E aí vem uma pergunta interessante, quer dizer, ela faz isso porque ela é altruísta ou ela faz isso porque ela é egoísta e quer ser avaliada como boazinha? E quer ser vista como boazinha? E aprendeu na lógica cristã que tem que ajudar os outros. E isso, às vezes, coloca a gente num perrengue desgraçado. E o que é pior, quando a gente percebe que ajudou demais e se sacrificou, tem uma hora que pode explodir e ir para outra polaridade. E aí apertar o botão né? E mandar todo mundo para o espaço. Então, por que eu estou trazendo isso? E eu já joguei aqui a palavra. Na verdade, sustentabilidade no âmbito social, né? Não vou aqui ficar falando de sustentabilidade no âmbito ambiental, nem no âmbito econômico, talvez um pouquinho, daqui a pouco a gente possa falar do econômico,
Mas essa questão do equilíbrio entre egoísmo e altruísmo é um pressuposto essencial para você conseguir sustentabilidade nas relações. Toda vez que essa relação se desequilibra, então, toda vez que eu dou mais do que recebo, em algum momento a vida cobra isso da gente. Então, ou eu dou mais do que recebo, ou eu recebo mais do que dou. Essa equação não funciona. E sustentabilidade também é outra coisa que não deve ser vista como assim, a panaceia da humanidade. Eu não sei se vocês conhecem, vou abrir um parênteses aqui. Eu vi uma vez uma palestra de um cara, um lord inglês, falando sobre os 3 Cs do processo de discussão de sustentabilidade. Isso vale a pena porque é bem característico. O primeiro C é o C da convicção. Então, quando começou a se falar de sustentabilidade 40 anos atrás, era uma tribo bem pequenininha, de assim, uns caras bem diferentão, que tinham a convicção de que as coisas tinham que ser diferentes. Aí, isso começou a evoluir. Algumas empresas, algumas pessoas perceberam que isso tinha um apelo muito legal e criaram o segundo C, que é o C da conveniência. Então, saíram da convicção e foram para a conveniência. Aí criaram campanhas de marketing, as empresas viraram verde e tal. Então, agora a gente apoia a sustentabilidade de um lado e continua destruindo do outro. E na medida em que a consciência evolui, de novo a palavrinha consciência, a consciência começa a evoluir, isso acaba virando lei e vem o terceiro C, que é o da constrição. Então, eu fazia como é que era meu primeiro C, Aline? O primeiro C era o da convicção. Eu fazia por convicção, depois passei a fazer, ou uma outra população, uma outra camada passou a ser por conveniência, e depois uma última passou a ser por constrição legal. Agora é obrigado. Né? Então, a gente evolui, a gente vai evoluindo na sociedade um pouco por esse caminho. Algumas pessoas têm uma visão, legal, aquilo começa a pegar, e em algum momento a bola vira de tal jeito que ninguém mais pode deixar de falar daquele assunto. A gente espera que o altruísmo encontre um caminho como esse. E o Covid está ajudando um pouco a falar disso. Mas aqui quero trazer uma outra, já aproveitar, lembrei de uma outra coisa que é a seguinte. Muito cuidado para não confundir. Altruísmo tem sido muito falado nos últimos, 20 anos. Não tem nem 10 anos que saiu aquele livrão do Mathieu, um monge, que vendeu muito e que é maravilhoso. Mas aquilo é um altruísmo que a gente fala assim, que é mais do sentir, é mais do coração. É mais assim, de como eu sinto as coisas e ajudo. E o que a gente tem batido muito na escola do altruísmo é o altruísmo do pensar. É o altruísmo da consciência e não da emoção. O que não é a mesma coisa. O altruísmo vindo do pensar, ele exige que você faça o balanceamento correto do que é teu, que você enxergue o outro como um igual e que se ele não estiver bem, você também não estará bem, e que você pense nas formas adequadas, sustentáveis, no longo prazo, de ajudar alguém. Ou de ajudar o nós. Vai, pode falar. Você ia fazer uma interrupção? E é um pouco diferente de caridade e de fraternidade também, né? Bingo, bingo. Porque este é o risco que tem de quando se fala de altruísmo, é de jogar isso para um caminho da ajuda fraternal, da ajuda de caridade. Tá? Não é disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala que eu preciso carregar o egoísmo aqui no meu ombro esquerdo, ou direito, tanto faz para vocês, tá? Não tem preferência.
O egoísmo num ombro e o altruísmo no outro, quem está aqui entre esses dois anjinhos sou eu. Consciente. Eu tenho que estar consciente, eu tenho que estar firme, eu tenho que saber o que eu quero na vida para poder falar para esse fica quieto, não é a hora, ou fica quieto você, não enche o saco. E Porque fazer os dois umas... são importantes, né? Porque os É dois são aquela importantes. coisa. Não é para você ser somente altruísta, porque o egoísmo também faz parte do equilíbrio. Faz parte. Se eu esquecer isso aqui, esse cara é o cara que fala para mim assim, ô Mané, o que você está fazendo? Você não pode fazer isso, você não tem, você está dando o que você não tem. Vai fazer falta depois. Então, eu acabei perdendo o rumo da minha prosa, eu comecei a... Agora eu queria voltar, quando eu falei dos 3 Cs e da sustentabilidade, eu queria falar uma coisa que é assim, muito cuidado com os exageros. A gente tem uma tendência a rotular caminhos certos e caminhos errados. E isso é péssimo. O ser humano não é assim, a natureza não é assim. Então, quando a gente vê um leão matar uma zebra, a gente diz que isso é natural. E é, né? E é. A natureza não é boazinha. Em nada. Quando vem um furacão, a natureza está se ajustando. Quando vem uma tempestade, quando um animal come outro, quando um raio queima uma floresta, você fala, ai, que pena da floresta. Não, ele tá recuperando o terreno. A natureza tem um sistema de autocompensação. E o ser humano faz parte da natureza. A gente se desligou desse trem chamado natureza, a gente se separou dele, a gente dominou... Acha aqui, né? Que a gente tem uma forte influência nela e a gente está acabando com a gente, inclusive, né? Por quê? Porque a gente perdeu a mão. A gente perdeu a mão. E a gente perdeu a mão porque é burro? Não, gente. Eu vou dar um dado aqui numérico. Eu tenho 65 anos. Quando eu nasci, o mundo tinha 2,5 bilhões de pessoas. Então, eu não estou falando de coisas de antigamente. Eu sou novinho. 65 anos, 2,5 bilhões de pessoas. Hoje o mundo tem 7,5 bilhões para cima. Vocês acham que alguém há 65 anos atrás tinha a capacidade de olhar e falar, puta, vai dar caca? Não cabe tanta gente no planeta, não dá para fazer comida para tanta gente, não dá. Dá. Né? A resposta é que dá. Mas não é que dá do jeito que passaram 5 mil anos fazendo. Uhum. E a gente não pode querer que mude em 40 anos, aquilo que o ser humano ficou 5 mil anos, 10 mil anos fazendo. Então, sustentabilidade é um assunto novinho, muito novinho, no desenvolvimento da humanidade. Não é um assunto novinho, é uma necessidade novinha. Uma preocupação novinha, né? Isso. E não vamos nem dizer isso. Porque, de certa forma, isso já se pensava em sustentabilidade há centenas de anos atrás, só que de outra forma. De outra forma, né? Então, ninguém estava preocupado em derrubar uma árvore. Eu tenho que derrubar a árvore para fazer minha casa, eu tenho que derrubar a árvore para fazer a lenha para me aquecer, para eu não morrer no frio. E isso era recurso inesgotável lá atrás. Então, não é que o cara lá atrás, o humano lá atrás era um bicho burro e só fazia bobagem. E a gente, então, assim, a gente está colhendo as besteiras que foram feitas. Tá bom. Alguém até pode falar isso, mas bota isso num contexto histórico que as coisas ganham uma outra dimensão. E essa dimensão que eu acho que eu queria reforçar um pouquinho, e eu quero parar logo para dar espaço para a pergunta, é a tal da evolução da consciência. E aqui talvez, eu não vou entrar nesse tema porque senão é muito longo, a tal da trimembração do organismo social. Eu vou falar bem rapidinho disso, mas eu vou falar de novo de uma polaridade. Talvez, a grande maioria das pessoas deve saber que
nós tivemos no começo do século XX uma luta o surgimento de duas forças. No lado oeste do planeta, surgiu uma... Não, vou começar pelo outro lado. No lado leste surgiu uma força, que foi a Revolução Bolchevique, da onde surgiu o comunismo, que marcou o século XX. Na mesma época, nós estamos falando de Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, lá no oeste, né, lá no ocidente, lançam ou reforçam um outro movimento que é o do capitalismo, e que é o oposto, é a polaridade do comunismo. Essas duas forças, na esfera econômica, e que acabaram entrando um pouco na esfera social também, não resolveram o problema da humanidade. Nenhuma das duas. Quando elas ficam nos seus extremos. Então, o liberalismo econômico não tem um monte de vantagem, tem uma série de benefícios, produziu riqueza, é verdade, mas teve um problema de não conseguir distribuir essa riqueza. O comunismo, na outra ponta, também não resolveu nada. Ao contrário, só criou um autoritarismo daqueles caras que criaram o tal bicho. Então, o conceito é maravilhoso, a prática do ser humano não foi maravilhosa em nenhum dos dois campos. E nessa mesma época, então estou falando de anos 20, comecinho, final da década de 1910, começo dos anos 1920, surge esse termo, trimembração do organismo social, que é uma tentativa, ou é uma maneira de olhar a atividade humana que não seja nem pelo comunismo nem pelo capitalismo. E ela cria uma sugestão, uma solução por um caminho do meio, e que entra aí a armadilha que pegou a Aline, que é a tal da fraternidade. Então, esse é um tema que eu acho que, se vocês quiserem um dia, a gente pode falar sobre o que é fraternidade no mundo econômico. Mas não é nem liberalismo, nem comunismo. Não é nem liberdade e não é nem igualdade. Liberdade é um campo da atuação humana que só existe no pensar. O ser humano só é livre no seu pensar, em nada mais. Todo o resto, nós estamos aqui porque estamos lidando com acordos, nós temos que ligar a câmera, nós temos que fazer isso, nós temos um horário, eu não posso falar tudo, tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso, eu tenho que estar vestido. Então tem acordos que regem a vida humana. Esse campo é o campo das relações, é o campo jurídico, a esfera jurídica da vida humana. Jurídica no sentido de relações que são regradas, acordos que são feitos, e que podem mudar, e que mudam ao longo do tempo, mas que precisam existir. Então a vida humana sem acordo é impossível. E esses acordos é que permitem que eu tenha liberdade de pensar e de expressar as minhas opiniões. Mas só expressar, não vou brigar. Porque a tua opinião é diferente da minha e está certíssimo. Você tem o direito de pensar diferente de mim. O máximo que eu posso fazer é uma escolha de não ser mais seu amigo. Ok, o cara pensa de um jeito, não quero mais. Já tentei, é muito agressivo para mim. Pode, claro que pode. Tem gente que a gente não consegue aceitar. Mas no limite, no correto, eu deveria olhar, aí a gente surge com outra palavrinha da moda, que é diversidade. Como é que eu posso lidar com diversidade se eu não aceito o jeito do outro pensar? Diversidade é um grande problema. Sempre foi. E sempre foi. Então, diversidade é um tema que pressupõe absoluta liberdade do pensar, respeito ao pensar, e só isso. E falar assim, você pensa isso? Ok, tá bom. E não é por dentro falar assim, babaca, porque aí já ferrou. E assim, isso mexe com
um outro termo, que é um termo que está muito famoso hoje, né? Assim, o termo está muito famoso, eu não sei se a prática está, mas que é o da empatia, né? Não basta a gente aceitar, mas a gente tentar compreender, né? Porque nessas relações é preciso que haja troca, né? Tudo bem, você aí, eu aqui. Não, se a gente está se relacionando, é preciso que haja uma compreensão, né? Que haja uma relação de entendimento, né? E de respeito. E o respeito não é somente eu aqui e você aí, né? Uhum. Existe uma troca. E é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de tentar estar aberto para receber o que o outro tem a dizer sobre. Por que que o outro pensa daquela forma? Não é Muito somente, bom. eu penso assim, não. Por que que você pensa assim, né? O que te leva a pensar? E quando eu faço essa pergunta para alguém, eu ainda não embarquei no teu pensamento, mas estou curioso com o seu pensamento. A curiosidade é um elemento fundamental disso que nós estamos falando. Eu tenho curiosidade pelo outro. E, na verdade, uma pessoa que tem curiosidade pelo outro tem amor pelo outro. Aí está a fraternidade. Então, empatia é um elemento fundamental desse equilíbrio do egoísmo e altruísmo. Se eu não conseguir olhar para o outro e pelo menos dizer, cara, não consigo te entender, mas ok, acho que estou percebendo que tem alguma lógica no que você está falando que eu não estou conseguindo alcançar, mas vamos continuar conversando. Se não tiver isso, não equilibra a balança, né? Eu vou tentar te convencer que eu estou certo, ou eu vou tentar me defender de você me convencer que você está certo. Eu vou E começar a negar, exato. né? Às vezes a gente briga só para não perder, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar que ela tem tudo a ver com o assunto, que é assim: a liberdade está no pensar. Em que parte do corpo estão a fraternidade e a igualdade? Fraternidade no sentir? E aí eu complemento, né? Essa história da igualdade, né, em relação a isso da empatia, é que nós somos todos diferentes, mas é nessa diferença que existe que a gente é igual, né? E Uhum. aí agora eu já dou a bola para tu. Isso, e é muito legal isso, porque na verdade nós temos três instâncias bem claras dentro da gente. É o pensar, é o sentir e é o querer. Às vezes a gente quer uma coisa que não é o que a gente pensa que é certo e nem sente, mas a gente quer, né? Eu não posso comer aquela mousse de chocolate. Eu não devo porque vou deixar alguém muito chateado porque a minha barriga está crescendo, mas eu quero. Então, o pensar, o sentir e o querer são três instâncias que estão funcionando o tempo todo aqui, tá? E aí você deve colocar cada uma dessas coisas do ponto de vista didático tem um lugar, mas que na verdade não é assim, isso está no sentir, isso está no pensar, isso está no querer. Não é bem assim. A gente fala assim vamos dizer assim, para efeito didático. Então, para efeito didático, a gente diz que o pensar está na cabeça. Embora a gente saiba hoje, biologicamente, que existem células do pensar no coração e algumas no estômago, né? Então tem gente que fala, você pensa com a barriga. Essa é uma frase antiga e que é verdadeira, né? Existe sim algum mecanismo, mas é muito primitivo. O pensar sofisticado nosso está aqui no córtex. O sentir, a gente automaticamente leva a mão para onde? Não é para a orelha? Não é, né? A gente leva o sentir para cá, para o coração. E nas relações humanas, o sentir está na esfera jurídica, na esfera das relações, na esfera da igualdade, tá? Então, o pensar a liberdade está no pensar, a igualdade está no sentir, e a fraternidade, respondendo à pergunta de alguém que passou aí agora há pouco, a fraternidade deveria estar no econômico. E aí
Esse é um território onde nós estamos começando a engatinhar. Fraternidade no econômico. O que era o comunismo no econômico? Era igualdade. E aí, o que deu? Eu tenho 8 filhos, você não tem nenhum, mas a gente divide igual. Todo mundo é igual. E divide igual para levar o soldo no final do mês para casa. Só que eu tenho 8 bocas para alimentar e você tem só uma. Faz sentido dividir igual? Não faz sentido. Aí o que tem que ser é fraternal. Então, esse é um lugar que a gente tem muito pouca vivência ainda. Eu não entendi a pergunta da Milane Laje Matos. Ela está perguntando se é no querer. Pensar, sentir, querer. O querer deveria ser um mundo onde a fraternidade deve estar presente. Não sei se é essa a sua pergunta. Porque é no querer que eu vou fazer a divisão adequada. Então, se a gente produz... quer ver uma coisa legal? Que está por trás disso que a gente está falando? Quem hoje trabalha para si próprio? Vocês conhecem alguém que trabalha? Não dá para todo mundo levantar a mão aqui. Não, é para pensar na pergunta. Você trabalha para si próprio? A gente tem uma tendência a falar que sim. Que a gente trabalha para a gente, que a gente é egoísta, que a gente não pensa no outro. Só que quem fez o seu sapato? Quem fez esse óculos que você está na cara? Quem cortou o seu cabelo? Quem fez o aparelho celular que você está usando? O que você fez que você está usando? Nada. Muito pouca gente, muito pouca gente. Então, essa fala de que a gente trabalhava para si ou para os outros, quem trabalhava para si é lá na Idade Média, no tempo do artesão ainda. Ele ia lá, plantava a comida dele, ele construía a casa dele, cortava a árvore, ele fazia para si próprio. O ser humano de 200, 300 anos para cá, ele trabalha só para o outro. Sempre para o outro. E a necessidade dele é atendida pelo que os outros fazem. Então, os outros trabalham para mim. O tempo todo. E eu preciso reconhecer isso. Mas agora eu viajei e eu dei uma preocupação agora com o tempo. Nós temos mais 15 minutos e eu queria abrir um pouco. 22 minutos. Então vamos fazer um pouquinho de pergunta? Eu posso fazer a primeira? Pode. Aproveitando que eu estou aqui, né? Vocês fiquem à vontade aqui para falar também. Mas uma pergunta que eu tenho, que na verdade eu até tinha comentado contigo que eu estava lendo. Eu não tenho o livro, que é, digamos que é o principal, né? Que trata da trimembração, né? Questões centrais. Que é as questões centrais. E eu consegui ler o prefácio pela internet. E eu fiquei, né? Eu confesso que assim, eu gosto muito de ler coisas sobre consumir conteúdo sobre utopia. Ler livros que tratam de utopias ou distopias. Eu gosto de ver essas duas polaridades e tentar, né, nessa nossa ânsia de sonhar com um mundo melhor, né? A gente se sente motivado quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo, ou a gente se sente motivado quando a gente vê alguma coisa acontecendo também, boa no caso. E aí Rudolf Steiner fala sobre utopia não ser o caminho. E na hora eu fiquei, opa, como assim utopia não ser o caminho, né? E de fato, né? Porque assim, não existe o caminho perfeito. Na verdade, você vai ter que construir um caminho de acordo com aquela realidade, né? Não é 8 nem 80, né? É o caminho do meio, de fato. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque tem tudo a ver, né? Como a gente comentou aqui um pouco no início, ao longo da live, que é muito curtinha para a gente falar sobre essas coisas, mas não é para você ser nem totalmente egoísta, nem totalmente altruísta. Porque a partir do momento, por exemplo, que eu digo, eu não sou egoísta, eu sou totalmente
altruísta, né? Do bem, eu sou uma Eu pessoa... sou 10. Né? E como é que eu vou cuidar de mim, da minha casa, da minha família, da minha cidade, né? Como a gente estava conversando, né? Do meu estado, do meu país, do meu planeta, né? Eu tenho que fazer coisas pensando também no bem-estar disso, né? Porque Uhum. a partir do momento que eu faço a minha parte, eu estou contribuindo para o coletivo também. Não, De, não, não existe uma coisa sem a outra. de forma sustentável. Exato. Né? Esse livro, Questões Centrais da Vida Social, acho que é isso, não lembro o nome inteiro. Alguém perguntou aí, depois a gente coloca no Questões Centrais, é um livro do Rudolf Steiner. Esse livro é uma pedreira para ser lido, porque ele quebra totalmente as pernas da gente em termos do que a gente acredita que são as regras da vivência social. Então, e o que está por trás desse livro é exatamente esse tal da trimembração do organismo social, que é uma maneira de enxergar o mundo. E se eu fosse fazer isso assim bem rapidinho, de uma forma, sei lá, esquemática, essa trimembração, ela junta dois pilares que a gente conhece separados, vamos chamar assim. Uma é essa que nós acabamos de falar agora há pouco, da esfera do pensar, que é a esfera intelectual, cultural do ser humano, a esfera jurídica, que é a esfera das relações, e a esfera econômica, que é a esfera, que é o campo da vida onde a gente age. Essas três dimensões da vida humana, quando comparadas com os três princípios dos direitos humanos, que foram criados foram tornados públicos lá na Revolução Francesa, que é o liberdade, igualdade e fraternidade, essa combinação de liberdade, igualdade e fraternidade com mundo cultural, mundo jurídico e mundo econômico é o cerne daquilo que a gente chama de trimembração do organismo social e que está, então, nesse livro Questões Centrais. Então, como você organiza uma sociedade colocando a liberdade, a igualdade e a fraternidade no lugar certo. Então, se você coloca liberdade no campo econômico, a gente sabe o que dá. Se você coloca igualdade no campo econômico, a gente sabe o que dá. Então, a fraternidade é o lugar certo. Se você coloca a liberdade nas relações, no limite, uma das manifestações humanas dessa liberdade é a anarquia. Se você coloca fraternidade nas relações humanas, que é isso? Caridade? Né? Sei lá como é que a gente chamaria. Então, cada uma dessas forças tem uma combinação adequada e correta para o desenvolvimento da humanidade. E esse conceito está por trás, então está nesse livro que você está trazendo. É um livro muito... Ele não tem, acho que você me mandou uma pergunta, eu acho que ele não tem como e-book. Eu procurei na Amazon, não encontrei. Não, se vocês esse livro vocês conseguem comprar pelo site da editora Antroposófica, que é a editora que publicou esse livro, Editora Antroposófica. Se vocês entrarem no site dela, acho que vocês conseguem localizar lá. Tem na Amazon também, só o impresso, né? Não tem, no caso, para quem usa Kindle, esses aparelhos, né? Mas eu acho que eles não têm a versão e-book. Acho que não. Este livro que a gente falou no começo, o outro, o Nova Consciência, esse tem como e-book e é um livro gratuito. Quem quiser pode baixar, entra no site da Escola do Altruísmo e pode baixar gratuitamente, tá? Entre no grupo de estudos. Fazendo a propaganda de novo. Inclusive o grupo de estudos, quem quiser entra, baixa o livro no site, é gratuito. Se quiser ler esse livro em conjunto com outras pessoas, a gente abre grupos de estudos regularmente, tem 3 ou 4 que estão rolando aí. Tem um em São Paulo, tem 2 em São Paulo, tem um em Aracaju,
E é capaz de aparecer um outro aí em Gravatá, bem proximamente. Nós temos uma pessoa que é cofundadora da Escola Aqui em do Pernambuco? Turismo, a Macione Pessoa, de Gravatá, grande Macione. Gravatá, Pernambuco? Gravatá, Pernambuco. Gravatá, Pronto. Pernambuco é um dos maiores centros de desenvolvimento humano que vocês conhecem. Inclusive, eu tocando, já que você falou em Gravatá, eu ia te fazer uma pergunta, agora que falou em Gravatá é que eu tenho que fazer mesmo. Eu ia te perguntar justamente se você tem exemplos, né, dessas aplicações dos lugares certos para cada termo desse. Eu conheço próximo a mim, que eu faz uns 2 ou 3 meses que eu integrei um grupo de CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura. E Uhum. eles seguem a linha de Rudolf Steiner, da fraternidade na economia. Isso, exatamente. E eu acho E esse grupo tem uma força muito grande lá em Gravatá. Tem lá uma pessoa isso. chamada Edson. Edson, me perdoa se eu não sei o seu sobrenome, mas é de uma ONG lá chamada GAN. E ele, junto com o Macione, que é uma outra militante lá da região, tem apoiado muito a agricultura de lá. Você fez uma pergunta que me leva para um outro lugar, talvez mencionar para vocês. Uma das coisas mais bonitas que a gente fez nesses últimos 20 anos foi um programa chamado Germinar, que Conhece também? Tem algumas pessoas conhecidas que fazem parte. Eu ainda não tive a oportunidade de entrar, mas em breve. Alguém escreveu aqui Gravatá, terra do morango. Não sei, não conheço, mas deve ser. Lá é frio. Então, o Germinar é um curso, é uma formação que a gente faz em 5 encontros de 3 dias ao longo de um ano, e que traz esses conceitos, e aí trabalha com coisas como a trimembração do organismo social, trabalha com a filosofia da liberdade, trabalha com processo decisório, técnicas de lidar com conflitos, e aí entra uma série de outros elementos nesse caldeirão, que foi se espalhando pelo Brasil. Nós já fizemos mais de 300 turmas, agora já nem Brasil só, tem na Argentina, tem no Chile, tem no México, já teve uma turma na África, acho. Mas esse pessoal está espalhado pelo Brasil inteiro. Então é um programa que a gente busca levar para pessoas que ocupam alguma posição de liderança, e que, portanto, tem influência em grupos sociais, né? E tudo isso que nós estamos falando, então, sobre trimembração do organismo social, questões sociais, questões centrais da vida social, isso está tudo por trás desse programa. O que mais? Eu queria aproveitar aqui que faltam 12 minutinhos, só para dar uma lida aqui, porque dá vontade de conversar muito mais, né? Mas as pessoas estão fazendo algumas perguntas e eu, né, fico com essa lacuna em aberto aqui. Deixa eu vir aqui, eu vou fazer das últimas para as primeiras. Tá. Qual o grupo de estudo online que começará em breve? Me inscrevi, mas não recebi mais nenhuma info. É o grupo do livro do Daniel, né? Nova Consciência. Nova Consciência, Altruísmo de Verdade. Né? Já começaram 2 turmas. A terceira turma, se eu não me engano, a terceira começa agora, na quinta-feira. O facilitador vai ser justamente o José Mário. Exato. E aí as inscrições estão abertas lá. Agora, não recebi. Oi? Tem vaga. Isso. Tem vaga aberta. Trama de Raiz falou assim, ficou faltando lá em cima a polaridade passado/futuro. Interessante a gente perguntar se isso é uma polaridade. Isso é um dilema? Eu não saberia falar se passado-futuro é uma polaridade. Eu acho que não é. Tendo a achar que não é. Porque eu não faço opções. Quer dizer, até posso. Você pode dizer assim, eu oriento a minha vida pelo passado ou eu oriento a minha vida pelo futuro. Mas o caminho é do meio, né? É você se pautar pelo agora, né?
Mas eu, de fato, não tenho convicção se isto é uma polaridade. Mas acho que é uma boa provocação. O que é trama de raiz? É o nome de uma... Não é de uma pessoa, né? Deve ser uma organização. Não sei. Se ela quiser explorar um pouquinho mais, escreve mais aí. Vamos lá. Deixa eu Não ver. tem... Eu também consigo ler as perguntas aqui. Olha só. Consegue. O velho está aprendendo. A trama de raiz escreveu bastante aqui. Precisamos Sim. pesquisar melhor. Vai lá e vai escolhendo você enquanto eu vou vendo algumas aqui. Vem. Precisamos pesquisar melhor. A Marcione Pessoa, que eu mencionei agora há pouco, está na linha. Ela está chamando aqui. O nome do livro é Os Pontos Centrais da Questão Social. E não a questão Isso. social. Não, os pontos centrais da questão social. Obrigado, Maci. Tem um monte de gente. Várias pessoas falaram. É verdade. Todo mundo entrou em conexão. Deve ser meus fãs que entraram aí para... Marciana, cheguei quase no fim, internet frágil. Tá. Vai lá, fala você. Só para ler essa mensagem da trama de raiz. Precisamos pesquisar melhor formas de vida sustentável de comunidades originais. Conhecer, reconhecer e contemporaneizar essa sabedoria pode nos dar boas dicas. E também cuidar dessa polaridade passado. Eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente vive de, talvez, né, de muitas tecnologias, essa contemporaneidade está fazendo com que a tradição fique um pouco esquecida. Eu acho que talvez ela esteja falando sobre isso. Que o tradicional, as histórias, o tradicional, ele tem muito valor e tem muitas respostas para os problemas que a gente tenta resolver. E na verdade você falou uma coisa agora que é uma belíssima provocação. Talvez todo mundo esteja ouvindo essa fala e lendo isso, que esquece o passado agora. O Covid trouxe uma situação para a gente que é assim, ou vocês se reinventam, ou esse jogo não vai terminar bem. Então, sim, o passado ele é fundamental para a gente aprender, mas a gente não pode desenhar o futuro baseado no passado, que é um jeito mais tradicional de ser. Pessoas mais lineares, como eu mesmo, tendem a fazer projeções do futuro baseado no passado. Existem métodos quantitativos, estatísticos de fazer isso, etc. Mas não é isso mais o que nós estamos precisando, porque a curva explodiu de tal forma, volta naquela coisa do 2,5 bi para 7,5 bi, as necessidades do ser humano e do planeta entraram numa espiral tão maluca que o passado já não diz mais nada. O passado não segura mais a gente, não aguenta, não dá mais as respostas. A gente tem que buscar uma coisa completamente diferente. E eu vou deixar uma palavrinha, que eu acho que eu já até falei nela, mas é uma palavrinha não, uma expressãozinha, que nós temos que sair do pensar frio da cabeça e caminhar para o pensar circular do coração. Esta é uma mudança que o ser humano está precisando. E esse é um tema para outra conversa. Mas e aí significa o passado não vai mais trazer resposta para a gente. E aqui eu vou talvez aproveitar a sua pergunta para dizer assim, o egoísmo no desenvolvimento da humanidade, eu estou falando de 8.000 anos para cá, o egoísmo foi a força que permitiu que o ser humano desenvolvesse a consciência que a gente tem aqui hoje. Então, o ser humano de 3.000 anos atrás era um ser grupal que era comandado por sacerdotes e por iluminados. E aí o ser humano normal era um ser humano muito menos consciente da sua identidade. Essa força, então, o egoísmo, foi a força que permitiu que a gente desenvolvesse essa consciência do eu. Só que se essa força não parar de funcionar,
ela vai chegar no limite que eu me basto. E eu não preciso de mais ninguém e quero que vocês vão tudo embora. Aí é só eu comigo mesmo. Então tem um movimento acontecendo nos últimos 100 anos, e que agora está explodindo, que é a entrada de uma outra força, que é o altruísmo, que é a polaridade do egoísmo, que é a força que é capaz de levar o ser humano de novo para uma consciência coletiva, não só do indivíduo, mas do grupo, só que a partir do eu. Então, é eu conscientemente quero trabalhar no desenvolvimento do coletivo. Então, são duas forças cósmicas que estão à disposição do ser humano. O egoísmo e o altruísmo. E é isso que vai levar a gente a ser sustentável no longo prazo. Como diz um amigo nosso, assim, nós temos uns 3.000 anos para aprender isso. Mas eu espero que não demore tanto. Não, não pode. Até porque a Terra não vai durar. Não vai durar, não. Se continuar do jeito que tá. Vai. A Terra, quando a gente enche muito o saco, a Terra dá uma chacoalhada assim, que nem um cachorro joga as pulgas tudo para fora. É isso, ela vai dar uma chacoalhada, entendeu? Ela vai dar uma resposta. Ela vai durar, mas sim, de outro jeito, não vai estar do jeito que está agora. Ela vai durar, quem não vai durar somos nós. Exatamente. Né? Gente, a gente tem 3 minutos. Eu não falei de uma figura, ela escreveu aqui, fala de mim. Eu não falei de uma figura que é quem viabiliza toda essa conversa aqui, que é o nosso anjo da guarda, chamado Milene Mizuta, lá de Florianópolis. Ela é que faz essas conexões e põe a gente em contato. Então ela é uma figurinha assim. Ela sabe, vocês conhecem o Obelix, né? Sabe quem é o Obelix? Aquele grandão que caiu num caldeirão de poção mágica? Asterix e Obelix. A Milene também caiu no caldeirão. Toda assim. Beijinho, Mi. Eu queria agradecer muito. Gostei muito, né, dessa oportunidade aqui. A gente não vai conseguir mais ler tantas coisas, mas a gente pode marcar uma nova conversa, novos temas. Eu já fiquei animada aqui em promover novos debates, novas oportunidades. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, gente, podem falar com a gente aqui, inbox. Né? Podem falar, podem mandar perguntas, inclusive, que a gente pode tentar já iniciar um novo papo aí, baseado no que vocês trouxerem para a gente. Né? Agradeço muito, Milene, agradeço você, Zé, agradeço a Escola do Altruísmo, né, pela oportunidade. Acho que nada é por acaso e eu acho que vou dar uma cantada aqui, né? Eu acho que esse é o primeiro encontro de muitos que podem vir por aí. Tá certo, tá certo. Muito bom. Eu queria agradecer também e recomendar, convidar que vocês entrem lá no www.escoladoaltruismo.com. Não é .br não, né, Mi? É .com só. Enfim, digita Escola do Altruísmo que vocês vão achar. Quem quiser se aprofundar nesses temas, entra lá e vai ter grupo de estudo para vocês. A Mi escreveu aqui. Escola do Altruísmo, tudo junto.com e se inscrever no grupo de estudos. Isso aí. Beijos mil, muito obrigado, foi um prazer enorme e vamos que vamos. E vamos. Gente, e para quem entrou depois, né, boa noite mais uma vez. E sigam, né, a nossa pegada. A gente é um projeto de jornalismo independente voltado para a sustentabilidade. Né? Tragam sugestões de temas também que a gente possa abordar. Né? Se vocês conhecerem alguma iniciativa sustentável também que merece divulgação mesmo, que merece ganhar adeptos e inspirar outras pessoas, e a gente está aberto tanto para conversar como para contar essas histórias. Gratidão a todos. Boa noite. Essa live aqui vai para o YouTube. Então, a gente também tem um canal no YouTube que é a nossa pegada. Está na bio do nosso Instagram. Né? Podem procurar o link lá na bio. A gente espera por vocês nas próximas também. Até já. Beijo. Gratidão. Tchau, gente. Tchau, tchau.